Algo sombrio e colossal se agita nas profundezas da Rússia. Será que Vladimir Putin, o homem que jurou dominar o mundo, finalmente encontrou seu calcanhar de Aquiles? Imagine o cheiro de pão fresco escasseando nas prateleiras vazias, o som de moedas tilintando inutilmente em bolsos vazios, um colapso econômico que pode selar o destino da guerra contra a Ucrânia para sempre. E se eu te disser que isso já começou, devorando as entranhas do Kremlin? Fique comigo, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Desde o início da invasão, o Ocidente tramou um golpe financeiro devastador contra a Rússia. Sanções já existiam desde a anexação da Crimeia em 2014. Mas em 2022, elas explodiram como uma tempestade furiosa. Países Unidos congelaram bilhões em ativos russos, sufocando bancos e empresas com restrições implacáveis. Rodadas sucessivas de penalidades se seguiram, enquanto nações cortavam laços com a energia russa, ansiando por independência. Analistas sonhavam com o colapso total, paralisando a capacidade de Moscou de prolongar o conflito. Você sente o peso disso? O rublo despencando como uma avalanche, deixando prateleiras nuas e preços de itens básicos subindo como chamas devoradoras. Oligarcas viram fortunas evaporarem no ar úmido de Moscou, enquanto o povo comum engole o amargor de vidas endurecidas, marcas ocidentais fugindo, custo de vida galopando ano após ano. Mas, será que as sanções realmente quebraram tudo? Ou Putin escondeu um as na manga? Não, o desastre não veio como os otimistas previram. A Rússia, previdente, armou defesas há mais de uma década, logo após a Crimeia. O Kremlin identificou fraquezas econômicas. Acumulou reservas cambiais imensas, cortou dívidas externas e reduziu laços com tecnologias e finanças ocidentais. Assim, sanções futuras seriam como socos em almofadas grossas, dolorosos, mas não letais. Fortaleceu indústrias internas, como manufatura e agricultura, para devorar importações com fome voraz. E pivotou o comércio para o leste e sul. China e Índia emergiram como gigantes compradores de combustíveis fósseis russos, ancorando o navio que balançava. Controles de capital rígidos. Gastos governamentais inflados estabilizaram setores vitais, como o toque tátil de uma mão firme em uma corda bamba. Quando as sanções bateram, o Ocidente cortando compras de recursos, a economia encolheu, o rublo afundou em pânico inicial. Mas o Kremlin respirou aliviado, graças a aliados como China, Índia, Turquia e até a União Europeia, que ainda sorve combustíveis russos em doses menores. Putin e seus aliados se gabam disso, ecoando orgulho falso em salas cheias de fumaça de charutos. Lembra do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em junho de 2022? Ele zombou, a blitzkrieg econômica contra nós estava condenada desde o berço. É óbvio que falharam. Não aconteceu. Não venceram. No início de 2023, ele repetiu, nossa economia e sistema de gestão provaram-se muito mais fortes do que o Ocidente imaginava. Mais tarde, no mesmo ano, a fase de recuperação terminou. Resistimos à pressão externa sem precedentes, ao assalto de sanções de elites ocidentais hostis. Até alegou que as sanções machucam mais o Ocidente. Mas e se essa fanfarronice for só uma máscara fina, prestes a rachar? Sim, Putin é um mestre em ilusões, tecendo mentiras para manter o poder. Estatísticas fabricadas surgem do nada, ocultando verdades com um sussurro gelado da propaganda. Por um tempo, funcionou. A liderança salvou a face, investindo furiosamente em forças armadas, enviando recursos para linhas de frente, lançando drones e mísseis em barragens noturnas ecoantes. Recrutamento acelerado. Milhares afluem mensalmente, atraídos por incentivos financeiros suculentos e salários altos, o cheiro de dinheiro fresco misturando-se ao suor da ambição. Em Moscou e São Petersburgo, a elite vive em bolhas de normalidade, cafés vibrantes, lojas iluminadas, vida fluindo como um rio calmo. Planos proativos pré-invasão, reservas colossais, parceiros comerciais novos, sustentaram a fachada de estabilidade. Mas as fendas surgem agora, rangendo como madeira velha sob pressão. Por que Putin nunca esperou uma guerra tão longa? Sua operação militar especial prometia vitória em dias ou semanas, instalando um governo fantoche na Ucrânia, anexando territórios como Donetsk e Luz, com perdas econômicas mínimas. Sobrariam reservas para invasões futuras, talvez até contra estados bálticos da OTAN.
ou para injetar prosperidade doméstica, construindo apoio popular para mais conquistas. Um plano astuto, dependendo de uma Ucrânia submissa. Mas o que aconteceu? A resistência ucraniana, feroz e inabalável, transformou semanas em anos de impasse. Territórios avançam a passo de lesma, perdas de pessoal e equipamentos rivalizam com eras passadas. A Ucrânia se ergueu, defendendo cada centímetro com coragem que ecoa como trovões distantes. Em vez de poupar reservas para ambições maiores, o Kremlin as devora, gastando, gastando, gastando para manter a máquina rodando. E agora? Aqueles planos de uma década se desfazem como névoa ao amanhecer. Problemas insolúveis se acumulam. Porque, se a Rússia quiser vencer, precisará de décadas a mais. Especialistas como o ex-chefe do Mi-6, Sir Richard de Orlov, estimam 80 anos para capturar toda a Ucrânia no ritmo atual. Mas mesmo assim, vitória não é certa, a Ucrânia fortalece, a Rússia fraqueja. Se prosseguir até os anos 2030, o desfecho é imprevisível. Mas isso é ilusão, pois um obstáculo fatal bloqueia o caminho, a Rússia não pode bancar isso por mais tempo. Evidências se empilham como neve pesada em Moscou. Dentro da própria Rússia, vozes alertam sobre um crescimento paralisado, incapaz de cobrir custos explosivos de defesa, segurança e sociedade. Alexander Shokin, líder da União Russa de Industriais e Empreendedores, confessou à TV Rossia 24, parece que essa aterrissagem suave gerenciada não é nem suave, nem gerenciada. No início de 2025, oficiais previam pelo menos 2% de crescimento anual para equilibrar as contas. Mas o ritmo real? Shokin admite, a sorte seria alcançar 1%. Pesquisas da Interfax com isso, pintando um quadro sombrio. O que Putin fará agora, com o rublo rangendo e o povo sentindo o frio da escassez? As sombras se alongam. E se esse colapso for o golpe final que derruba o império de mentiras? A resposta pode mudar tudo, espere pelo próximo capítulo dessa saga inevitável. A Rússia encontrou maneiras de contornar as sanções, e começou a implementar planos há mais de uma década, por volta da anexação da Crimeia. Quando a guerra começou, países ocidentais impuseram penalidades econômicas massivas. Sinta o cheiro do perigo no ar, o peso invisível das restrições apertando como um abraço sufocante. Era assim que a supremacia financeira da Rússia começou a ruir? 2014 em diante, o Kremlin identificou e reduziu vulnerabilidades em seu sistema econômico. Acumulou reservas cambiais, minimizou dívidas externas, e gradualmente diminuiu a dependência de tecnologias e sistemas financeiros ocidentais. Imagine o som das engrenagens girando em bastidores, preparando um escudo contra o inevitável. Mesmo que o Ocidente impusesse sanções um dia, elas não seriam tão devastadoras. A Rússia também reduziu sua dependência de bens importados, fortalecendo indústrias domésticas como manufatura e agricultura. Pivô nas relações comerciais, construindo laços com nações a leste e sul, como China e Índia na Ásia. Hoje, esses países são os maiores compradores dos combustíveis fósseis do Kremlin. Que humilhação para os planos ocidentais de isolar a economia russa, não é? Usou métodos variados, como controles rigorosos de capital e maiores gastos governamentais para estabilizar setores importantes. Quando as sanções atingiram e nações ocidentais pararam de gastar tanto em recursos russos, o país evitou um colapso instantâneo e caótico. A economia contraiu, sim, e o valor do rublo caiu drasticamente no início, mas o Kremlin estabilizou a situação, ajudado enormemente por China, Índia. Outras nações como Turquia, e até a União Europeia, que ainda compra combustível russo, embora reduzindo drasticamente os gastos totais. O Kremlin tem forças ocultas, preparando armadilhas econômicas que reviram o jogo contra os ocidentais que subestimaram sua resiliência. Na parte anterior, exploramos como a Rússia preparou sua economia para sanções, forjando alianças e estabilizando setores. Agora, mergulhamos na resposta orgulhosa do Kremlin, cheia de fanfarronice e números chocantes. Sinta o calor das salas de conferência em São Petersburgo, o aroma de café forte enquanto Putin discursa, tentando encobrir rachaduras invisíveis. Putin e seus aliados do Kremlin, em inúmeras ocasiões, expressaram orgulho por aparentemente resistir ao peso das sanções ocidentais. Já em 2022, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em junho daquele ano, Putin vangloriou-se contente,
o blitzkrieg econômico contra a Rússia estava condenado desde o começo. É óbvio que eles fracassaram. Não aconteceu. Não conseguiram. E o presidente russo expressou sentimentos similares diversas vezes desde então. Em início de 2023, por exemplo, disse, a economia russa e o sistema de gestão revelaram-se muito mais fortes do que o Ocidente acreditava. Mais tarde naquele ano, acrescentou, de maneira geral, é seguro dizer que a etapa de recuperação da economia russa acabou. Nós resistimos à pressão externa absolutamente inédita, o assalto das sanções de algumas elites dominantes no bloco ocidental. Em países que chamamos de hostis. Putin até afirmou que as sanções machucaram o Ocidente mais que a Rússia, mas é claro, ele é mestre em propaganda. Imagine ouvidos ecoando mentiras, cheiro de tinta fresca em relatórios forjados, o gosto salgado da desilusão quando números falsos desmoronam. Que reviravolta dramática, humilhar os críticos ocidentais com essas declarações vazias. O som de aplausos forçados nas reuniões, o peso das decisões palpáveis como sombras crescendo. Isso se sustenta? Ou absorvemos a estranha virada onde palavras escondem o abismo econômico, pressionando o Kremlin em silêncio mortal? Na última parte, exploramos como Vladimir Putin, ainda no espírito São Petersburgo de 2022, compartilhava sua vitória precoce contra as sanções ocidentais. Ele disse que o blitzkrieg econômico contra a Rússia estava condenado desde o início. Era óbvio, eles falharam. Não aconteceu. Eles não venceram. E o presidente russo repetiu esses louvores muitas vezes desde então. Imagine a tensão no ar, o cheiro de fumaça dos discursos inflamados, enquanto Putin, com um sorriso astuto, brandia mentiras como armas. Você realmente acha que um mestre da propaganda como ele diria a verdade? Mas vamos mergulhar no coração dessa ilusão, onde as palavras de Putin ecoam como um trovão falso, escondendo tempestades econômicas que agora se revelam. Sinta o peso frio do engano nas suas mãos, como folhas falsas amassadas, enquanto o Kremlin manipula estatísticas inventadas para manter a fachada. Seria possível que tudo fosse um castelo de cartas prestes a ruir, você se pergunta, com o coração acelerado. Em meados de 2023, Putin proclamou que a economia russa e seu sistema de gestão se mostraram muito mais fortes do que o Ocidente acreditava. Você vê como ele zomba da realidade, ecoa na sua mente, enquanto o som de aplausos forçados transforma o pavor em falsa esperança. Imagine o odor acre de ideias podres flutuando nos palácios dourados, os oligarcas russos sentindo o toque gelado da perda de riquezas evaporando como vapor. Só meses depois, ele acrescentou que o estágio de recuperação da economia russa estava verdadeiramente encerrado. Superamos a pressão externa sem precedentes. O assalto das sanções de elites governantes do bloco ocidental, em países que chamamos de hostis. Você sente o cheiro de derrota disfarçada no ar fresco de junho? Putin até ousou afirmar perante o mundo que as sanções machucaram mais o Ocidente do que a própria Rússia, mas quanta ironia humilhante brilha aqui, ele, que construiu sua carreira tecendo mentiras, como um tirano nos sombras. Será que o rei nu da propaganda finalmente tropeçará em suas próprias cordas? Questiona sua voz interior, enquanto o Kremlin arranca números fictícios do nada, estatísticas suspeitas inventadas para sustentar afirmações vazias, escondendo a verdade a qualquer custo. Durante um tempo, eles se safaram com isso, salvando aparências, mascarando o golpe das sanções. Mesmo aos olhos externos, a Rússia parecia lidar bem. Continuava bombeando enormes recursos na máquina militar, despachando soldados para as trincheiras, lançando enxames de armas, sobretudo drones e mísseis, contra cidades e vilarejos ucranianos. O barulho ensurdecedor das explosões imaginárias ressoa nos seus ouvidos, misturado ao cheiro metálico de guerra que penetra o ar. Manteve taxas robustas de recrutamento também, convocando dezenas de milhares de tropas novas a cada mês, com enormes prêmios em dinheiro e salários altos para atrair jovens de regiões distantes a se juntar à luta. Em solo nacional, nas metrópoles como Moscou e São Petersburgo, a vida aparentava normalidade para a elite abastada, com luxos intactos, enquanto a tristeza pairava como uma névoa espessa sobre outros. De muitas formas, a Rússia parecia funcional e estável. Graças aos planos astutos traçados antes da invasão. Apoiava-se em reservas imensas, tesouros de guerra, e novos parceiros comerciais para sustentar a economia e salvar as aparências. Mas as fissuras começaram a aparecer, e agora crescem, profundas demais para ignorar.
Você sente o gosto amargo da vulnerabilidade na ponta da língua, como se as paredes da mentira começassem a rachar sob a pressão. Pense, Putin jamais previu que a guerra se arrastaria tanto. Sua operação militar especial deveria terminar em semanas, ou até dias, e porque, ao final, instalariam um governo títere no país vizinho, tomando reivindicações sobre territórios como Donetsk e Luhansk, com perdas econômicas mínimas sob sanções. Ainda sobrariam reservas substanciais do caixa de guerra para aventuras futuras, talvez contra nações da OTAN, como os países bálticos, ou então, para injetar na própria economia, elevando a vida da população, ganhando ímpeto e apoio. Era um plano brilhante na teoria, mas dependia de uma rendição fácil, Kiev tomada em marcha triunfante. No entanto, a realidade golpeou como um martelo cruel. A guerra se prolonga por anos, sem vitórias claras, o Kremlin ainda longe de conquistar o que planejou em 2022. Avanços acontecem a passos de tartaruga, vítimas e equipamentos perecem em taxas não vistas desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo graças à resistência ucraniana, de heroica defesa em todas as frentes e além. Em vez de estocar reservas, o Kremlin saqueava, gastava sem fim só para manter a máquina bélica funcionando. Aos poucos, o tesouro cuidadosamente acumulado por décadas desmoronou. Os planos meticulosos de Putin se desfiando. O que aconteceria se as rachaduras continuassem se aprofundando, revelando um Putin impotente até diante de seus amores mais caros? Quando as sombras econômicas se tornarem ame pequena para domar. Sinta o suor frio nas palmas das mãos, o baque do coração acelerado, e se este fosse o poder que ele não consegue mais controlar, o dinheiro escorrendo pelos dedos como areia num furacão imparável? Vladimir Putin gaba-se abertamente em 2023 de que a economia russa supera as expectativas, superando sanções implacáveis do Ocidente. Ele proclama êxito que esconde fraturas profundas. Você não orgulha da farsa da vitória unilateral? Teria Putin finalmente virado as mesas contra o Ocidente, ou seria apenas ilusão prestes a estalar? O som de risadas forçadas ecoa enquanto oligarcas sentem riquezas derreterem como neve no calor. Em cidades como Moscou, o cheiro de café luxuoso é que contradiz tensões subjacentes, bombas relógio econômicas tic-tacando. O Kremlin mente com dados falsos, estatísticas injustas para mascarar sanções e impactos. Mas a humilhação virá. Especialistas alertam crescimento russo afortunado jamais acelera o suficiente para cobrir custos maciços de defesa e sociedade. Sinta a palpitação adrenalina. Seria possível que Rússia destitua o caixa de guerra até o ponto crítico, incapaz de financiar invasões futuras? Pense analistas prevêem recessão catastrófica, com déficits crescendo como silhuetes ameaçadoras. A guerra alongada compromete a economia, reservas se esgotam rapidamente. Seria Putin preparado para o custo humano? Jovens despachados ao abate trama? Ruído explosões afasta a calma superfície, revelando pânico oculto. Pequenas cidades russas respiram ar opressivo, custos-vidas ascendendo inexoravelmente. Clinton ouse perguntar, e se Putin ansia admitir fracasso econômico, ou ironia cargas impacto cadeira? Cheiro suor medo paira audiência, planos antigos dissolvem como poeira vento forte. Em 2024, provas escalam, crescimento projetado em mera fração, chocante desvio plano original. O Kremlin enfrenta dilema amargo, sanções mordidas profundas. Você sente náuseas e incerteza? Teria a propaganda de Putin salvado pele, ou eventualmente arrancado véu, expondo vulnerabilidades globais? Especialistas concordam, se guerra persiste décadas, vitória ilusória desmorona. Coração acelera anti-prospects. É Sincone? Onde Putin vai buscar emprestado para manter máquina? Sinta aperto garganta. Seria possível que resistência ucraniana force colapso Rússia, metamorfosando o gigante declínio lento? Pausas dramaticamente, combate longo acelera inevitável abandono, economia devastada sangue derramado. O inimigo rejeitado humilhação via reviravolta, Oconom Petersburgo e fúteis. Interfax prevê recessão neste, russos ilhados sem rosto exterior. As rachaduras expandem, ameaçando lavra tudo. O que se Putin bancar para o pior, admitindo economia fraca demais para sustentar império? A questão paira como nuvem tempestade. Será que o Kremlin, mestre em mentiras, finalmente sucumbirá ao próprio jogo? Quando o colapso econômico se tornar inevitável clímax, as pessoas se revoltam contra despótico. Sinta arrefecimento.
e se sanções causam movimento cadeia. Trazendo Putin cair dos joelhos? A pergunta retórica ecoa: seria Rússia preparada para consequências guerra extensiva, vidas arruinadas, sonhos esquecidos? Mesmo enquanto nações ajuda, como China e Índia, insuficiente. Ruído maciço responde, defesa custa monta, sociedade choramingando muda. Você sente vômito antecipação, teria especialistas erro cálculo, subestimando blecagem potencial impacto quebra? Na sequência, especialistas russos alertam crescimento econômico mínimo ignora necessidades mínimas, consistindo receita com ser para a sociedade. País enredado complexo, sem giros má visíveis. Você se grava âmago fracasso, alegando Putin poderá escapar responsabilização? Cheiro café pavilhão inspira editor que propaganda rompe. Pequenos cidadãos sentido de jeito preços vaporizando salários. O Kremlin lidera recrutamento vigoroso, drones voam céus ucranianos, cheiro pólvora permeando solos hartes. Mais arque emocional, medo eleva luxo Moscou, ar conflitante e tenso. Pausas, economia desacelera, problemas acumulados ora como avalanche parada. Imagine desânimo opressivo carregando bens leves no ombros, resistência física tornando despesas intoleráveis. Seria Putin polêmico invencível, ou marionete fileira como pano fraco? Especialistas interinos de antianca dúvidas, como choque em alertando desaguicho não mão determinado. Teria Putin enganado própria nação, prometendo abundância jamais realizada? Qual seria destino news líderes esqueçam armadilhas? Sinta a visão, abertura olhos forçados, diante ilusão econômica evaporando. Acesso vídeos vir ausentes, economia russa voadora no limbo. Especialistas prevêem 2025 taxa crescimento ínfima, contrastando o necessário 2% para cobrir despesas. O usuário eleva vozes, fronteira para transliteração reais face. Sinalizando provável triunfo justiça. Você sente potencial energia assuntos? Teria sanções finalmente exposto vaidade Putin como desilusão brilhante? Cliffhanger persiste, enquanto o Kremlin luta, queda íngreme Azon. A rápida pergunta chocante, será que o Império Putin sobreviver a consenso econômico irreversível? Com guerras prolongadas, riquezas consolidadas derretem, angústia crescendo interna. Pausas dramáticas, economia desmoronando, improvisações feitas. Sinta percepção tátil policiamento corrente nervosas, russa somando abismo. A você pergunta provocadora, poderia Putin inventar estatísticas falso mais vezes, ou realidade alcançando mão? Seria possível reviravolta onde Rússia transforma perdas vantagens? Mas evidência clara, sanções tudo fluxo comércio, deplete em recursos vitais. Cheiro loucura permeia tomadas decisões, risadas caóticas ante perspectivas sombrias estatísticas intertentos corroboram, recessão profunda iminente, Vladimir enfrenta a carta-mão retro-Kremlin sustenta aparências, porém, evidência crescendo devastação econômica crescente. Você entende dimensão mazelas enfrentadas Putin, incapaz arredar Maraã devastação guerra? Cheiro tensão ascendente, ar saturado desespero latente em cidadelas russas. Pequenos empresários amedrontados, toque sensações perdemilig tops bolsos vazios, crescentes custos vida tocando nervos. Especialistas partidários grande temor. Estimando batalhas extenuativas tão eco-econômico. Parece despercebido começar, será que o líder reverterese reviravolta, ou farsa desanda desmoronando? Sem TRY doença crise saturando o ar, clima azoft suave construído Putin falhando perante agressão prolongada. Pausas, reservas esgotando, sanções tendo pior empunhadindo incapaz esconder. Imagine fraudade condições, toque neve pungente em vinter recordada. Seria Putin preparado a admitir falha, ou a pegar narrativas inventadas rumo ao precipício? A pergunta chocante soa, criaria Putin revolução interna ao esconder realidades decadência e economia? Com taxas crescimento abaixo amenidade, Kremlin enfrentando julgamentos rigorosos horizontes. Você sente palpitação antecipação situação? Teria blecagem investimento guerra deslocado foco sociedade, forçando para uma mudança? Se especialistas firmem predições pessimistas, visão recurso destituído capaz financiar império. Ruído tensão audível cerimônias oficiais, cheiro medo flutuando manifestações. E se Putin forçado cortes draconianos, sacrificando regalias elite favor povo? O Cliffhanger vem,
enquanto economia auxiliano, sarcasmo caption evidência contra-planejada. Será que o czar moderno escapou julgamento inevitável, ou o império desintegra perante olhos mundium? Sinta-a saturado preocupação, percepção guia tremores permanentes. Pausas dramáticas, guerra-economia, provocando consequências inimagináveis. Você pondera a tortura apaixonada, poderia Putin transformar derrota vantagem, ou análise sucumbindo pressão? Especialistas veem sinais claros, como o choque alertando a ausência gir suave. Até transferências reduzidas combustível significam perdas rastreadas. Seria possível 2030 guerra persistir, vitória indefinida? Cheiro desilusão paira Saint Petersburg, toque sudativa adequada elite. A você pergunta retórica paralisadora, teria Putin enganado o Ocidente além limites, senhora Jens, realtase própria dimensão o melhória? Cliffhanger endurece, com cracks ampliando, o colapso saputemporar e visível horizonte. Era uma vez um império aparentando fortaleza, apoiado em planos astutos, reservas vastas e alianças orientais, mas as fissuras profundas começavam a surgir, profundas demais para ignorar. Agora, quem imaginava que o homem mais poderoso da Rússia enfrentaria problemas insolúveis? Pois a verdade é que Putin jamais antecipou uma guerra tão prolongada. Será que o ditador calculista subestimou a resistência ucraniana, aquela força que ecoa como trovões distantes nos campos gelados? Em contraste, a realidade se apresenta brutal. A operação militar especial, pensada para terminar em dias ou semanas, visava instalar um governo marionete em Kiev, anexar regiões como Donetsk e Luhansk, e aceitar apenas pequenas perdas econômicas por sanções ocidentais. Imaginemos o cheiro acre de promessas vazias no ar burocrático de Moscou, enquanto o líder sonhava com reservas intactas para futuras invasões, talvez contra uma nação da OTAN, como um dos países bálticos. E ainda, injetar riquezas na economia russa, elevando o ânimo da população para guerras subsequentes. Que plano engenhoso, mas frágil como o gelo fino rachando sob pés pesados. E se tudo dependesse de uma rendição rápida da Ucrânia? Mas o que realmente aconteceu chocou o mundo inteiro. Ao invés disso, a guerra arrasta-se há anos, com a Rússia avançando vagarosamente, como uma besta ferida lutando contra ventos ferozes. Perde soldados e equipamentos em taxas não vistas desde a Segunda Guerra Mundial, ecoando gritos sufocados nas trincheiras lamacentas. Graças à resiliência heroica da Ucrânia, que se ergueu com uma coragem inabalável. O povo ucraniano não se rendeu, cavaram posições profundas, defendendo cada centímetro de terra com unhas cravadas na lama úmida e odor de pólvora queimada impregnando o ar. Defesas épicas ao longo das linhas de frente e além, humilhando as expectativas putinistas. Será que o Kremlin entende agora a humilhação própria, ao gastar reservas em uma máquina de guerra voraz? Prepare-se para a virada. Enquanto se imaginava preparado para muito mais, Putin depara-se com uma crise econômica avassaladora. Essa resistência implacável forçou o Kremlin a mergulhar nas reservas, gastando sem parar para manter o exército em funcionamento. Reservas que, outrora vastas, agora esvaziam-se lentamente. Todos os planos meticulosos traçados há mais de uma década desmoronam, revelando uma reviravolta impiedosa. Agora, problemas que nem o mestre da propaganda consegue dissimular emergem. E se as sanções, em vez de ferir o Ocidente, expõem a fragilidade russa, com crescimento econômico aquém do esperado? O que acontece quando a Rússia perde a capacidade de financiar sua própria guerra, revelando uma mentira colossal propagada pelo líder? Especialistas como o ex-chefe de espionagem do MI6, Sir Richard de Orlov, estimam que, no ritmo atual capturar toda a Ucrânia poderia levar incríveis 80 anos. Mas quem diz que a Ucrânia não ficará mais forte, enquanto a Rússia fraqueja nos campos de batalha cheios de ecos de explosões e dores agudas? Se a guerra persistir até os anos 2030, o resultado é incerto, como uma roleta russa em andamento. No entanto, essa fantasia esvanece diante de evidências crescentes. A economia desacelera tanto que enfrenta desafios enormes para cobrir custos explosivos em defesa, segurança e sociedade. Dentro da própria Rússia, vozes ecoam alertas. Será que Putin, aquele que se vangloriava de resistência, agora se depara com uma crise que quebra suas ilusões? Alexander Shokin, líder da União Russa de Industriais e Empreendedores, alertou na TV Rússia 24, dizendo que o pouso suave pretendido não foi nem suave, nem gerenciado.
No início de 2025, oficiais russos visavam crescer pelo menos 2% ao ano para cobrir despesas variadas. Infelizmente, a taxa real mal alcança a metade disso, segundo dados compilados. Levantamentos como o da Interfax confirmam essa angustiante realidade, revelando um sistema econômico rachado, com inflação subindo e recursos minguando. Mas e se, por trás da propaganda, o colapso iminente provar que Putin foi o verdadeiro derrotado, humilhando-se diante de fatos que ele jurava jamais acontecer? O que vem a seguir pode redefinir tudo, numa virada que expõe segredos há muito ocultos. Realidades invulgares emergem, sanções ocidentais aumentaram desde 2014, com a anexação da Crimeia, e escalaram em 2022, congelando ativos russos e restringindo bancos. Países cortaram laços energéticos, esperançosos de um colapso que parasse a guerra. Embora tenha afetado o rubro, escassez de bens e inflação, a Rússia circulou por meio de reservas, redução de dívidas e comércio com China, Índia e Turquia. Mesmo a UE ainda compra algum combustível russo. Pergunta-se, quem foi o verdadeiro perdedor nesse jogo de sanções? Onde a arrogância putinista ecoa como risadas vazias num palácio isolado. No entanto, à medida que invoca a resiliência, usando o capital contra os gastos governamentais, rachaduras amplificam-se. Oligarcas perdem fortunas, vidas pioram com marcas ocidentais saindo e custo de vida subindo. Putin, em fóruns como o de São Petersburgo em 2022, vangloriou-se da falha ocidental, dizendo que o Blitzkrieg econômico fracassara. Em 2023 afirmou que a economia russa surpreendera o Ocidente em força. Mas será que essas palavras soam agora como fanfarronadas vazias, com o odor de fracasso impregnando o ar? Reuniões na TV Rússia 24 revelam críticas implícitas à gestão, onde pousos suaves tornam-se quedas abruptas. Pousos indicam crescimento aquém, com assustadores déficit. Especialistas preveem que, sem uma volta econômica robusta, recrutamento militar vacilará, salários altos tornando-se promessas vazias. Cidades como Moscou e São Petersburgo, outrora vibrantes, sentem o peso de guerras invisíveis econômicas. Imagine o som de moedas caindo no silêncio de SUVs luxuosos parados, enquanto o Kremlin busca soluções desesperadas. Quem diria que os planos proativos, tão celebrados, agora levam à beira do abismo? Essas vulnerabilidades, preparadas desde 2014 para minimizar impactos, falham diante de uma guerra indefinida. Dependências reduzidas em tecnologias ocidentais e importações não bastam, pois o esvaziamento de reservas força escolhas drásticas. Investimentos militares pesados deixam pouco para a economia doméstica, exacerbando inflações que queimam como fogo nas bolsas dos cidadãos. Será que Putin sente agora o gosto amargo do arrependimento, com rachaduras profundas demais para maquiagem propagandística? Finalmente, essa narrativa leva a um ponto crítico. Se a guerra se prolonga, o colapso econômico define não apenas Rússia, mas talvez o equilíbrio global. Especialistas alertam que, sem crescimento de pelo menos 2%, custos defensivos sobrecarregam, julgo tão pesado quanto o barulho constante de drones sobrevoando paisagens devastadas. E se isso evidenciar que sanções feriram mais a Rússia do que o Ocidente, numa humilhação total do regime? Que reviravolta surpreendente aguardará o mundo, vendo um império desmoronar sob seu próprio peso? Em meio a tudo, perguntas pairam, sobreviverá a máquina de guerra sem reservas? O crescimento de 0,5%, evidente em 2025, sinaliza o fim da era putinista? Especialistas concordam. A Rússia precisa de recuperação rápida, mas com guerras indefinidas, isso é ilusão. Sentimos o aperto na pobreza cotidiana, cheiro de racionamento em mercados vazios. Quem imaginava que a força aparente da Rússia ocultava tamanha fraqueza, levando a uma queda vertiginosa que ninguém previu? Prepare-se para o inevitável, uma Ucrânia fortalecida diante de um gigante cambaleante, num cliffhanger global. Resumo da parte anterior: a Rússia enfrenta uma pressão crescente e sua capacidade de sustentar a guerra está comprometida. As consequências das sanções ocidentais forçaram o Kremlin a gastar suas reservas para manter a máquina de guerra funcionando. Entretanto, esses recursos estão se esgotando, e os planos meticulosamente elaborados por Putin começam a desmoronar. Texto: a verdade que, com o tempo, o que parecia uma estratégia sólida começou a se desfazer. As reservas financeiras que sustentavam a guerra foram se esgotando, e as dificuldades que Putin não previu começaram a surgir.
Se a Rússia realmente deseja vencer esta guerra, experts acreditam que serão necessários muitos anos para isso. Alguns, como o ex-chefe do Mi-6, Sir Richard de Orlov, afirmam que poderia levar impressionantes 80 anos para que a Rússia conquistasse toda a Ucrânia, se mantivesse o ritmo atual. Mas mesmo que encontrasse uma forma de se manter em combate a longo prazo, a vitória ainda seria uma incerteza. A força de resistência da Ucrânia cresce a cada dia, enquanto a Rússia enfrenta um desgaste crescente. Se a guerra se estender até a década de 2030, o cenário permanece imprevisível. Entretanto, uma questão simples se destaca: a Rússia não pode arcar com essa guerra. Dentro da própria Rússia, especialistas alertam que a economia desacelerou de tal forma que o país enfrenta grandes desafios para cobrir os crescentes custos da defesa e da sociedade. Alexander Shokin, líder da União dos Industriais e Empresários Russos, surgiu recentemente em uma entrevista, enfatizando que a aterrissagem controlada da economia não é nem um pouco suave ou gerida. Ele destacou que, em 2025, o país precisaria de um crescimento anual de pelo menos 2% para cobrir as despesas, mas a realidade é que a taxa de crescimento está muito aquém desse número. Shokin até propôs que a Rússia teria sorte se conseguisse alcançar metade disso. As previsões de especialistas apostam que o crescimento econômico da Rússia estará em um estado crítico. Com um clima de incerteza pairando sobre o futuro, a pressão se intensifica. Como será que o Kremlin reagirá a esse colapso iminente? As ruas da Rússia poderão ecoar de indignação e desespero se a situação não se reverter rapidamente. Os próximos anos prometem ser desafiadores, com o futuro econômico do país em jogo. Será que a liderança russa encontrará uma maneira de contornar esta crise? No âmago da Rússia, algo sombrio e gigantesco se desenrola. Algo que pode selar o destino da guerra contra a Ucrânia de uma vez por todas. Em silêncio, isso cresceu nas sombras, agora inalcançável pelo poderoso Vladimir Putin, cujas bravatas e mentiras propagandísticas não conseguem detê-lo. E o foco é o que ele mais teme: o dinheiro. Falamos do colapso econômico em curso, cada vez mais dramático, que paira desde o início da guerra. Imagina as sanções planejadas pelo Ocidente logo após a invasão, amplificando as de 2014. Países congelaram bilhões em ativos russos, restringiram bancos e empresas. Rodadas sucessivas cortaram dependências energéticas, almejando estrangular a economia de Putin para impedir a continuação da guerra. Experiências previam o caos, com o rublo despencando, escassez de bens, inflação subindo o custo de vida. Oligarcas viram fortunas evaporar, marcas ocidentais abandonaram o país, vidas pioraram ano após ano. Mas as sanções não destruíram tudo como esperado. O Kremlin planejou adiante, desde 2014, reduzindo vulnerabilidades, construindo reservas cambiais, minimizando dívidas externas, diminuindo dependências tecnológicas ocidentais, fortalecendo indústrias domésticas como manufatura e agricultura, virando-se para aliados orientais e meridionais, China e Índia, principais compradores de combustíveis fósseis russos hoje. Controle rigoroso de capitais, gastos governamentais para estabilizar setores-chave. Assim, evitou o colapso imediato quando o Oeste parou compras. A economia contraiu, o rublo caiu bruscamente, mas se estabilizou com a ajuda de China, Índia, Turquia e até um pouco da União Europeia. Putin exultou publicamente, na Fórum Econômico de São Petersburgo em junho de 2022, dizendo que o blitzkrieg econômico contra a Rússia estava condenado desde o começo. Lamentou seu fracasso. Em 2023, vangloriou-se: a economia russa e seu sistema de gestão provaram ser muito mais fortes do que o Oeste acreditava. O estágio de recuperação terminou. Alegou vencer a pressão sem precedentes das sanções do bloco ocidental. Até disse que as sanções machucam mais o Oeste. Mentira propagandística clássica, usada para solidificar poder, escondendo verdades com estatísticas falsas. Funcionou por um tempo. A Rússia aparentou enfrentar bem, resgatando a face. Investiu pesado no militar, enviando ondas de soldados, lançando enxames de mísseis e drones contra cidades ucranianas. Mantém recrutamentos altos, com salários atrativos e incentivos em rublos para regiões remotas. Em cidades como Moscou e São Petersburgo, a vida parece normal para elites, graças a planos pré-invasão, reservas massivas, parceiros de trade protegendo a economia. Mas rachaduras profundas emergem, ignoráveis agora.
Putin jamais previu guerra tão longa. Sua operação militar especial deveria durar dias ou semanas, instaurando um governo fantoche na Ucrânia, capturando Donetsk, Luhansk, sofrendo perdas econômicas leves. Restariam recursos para invasões futuras, talvez contra a OTAN, Estados Bálticos. Ou injetando na economia interna para erguer apoio popular. Plano inteligente, mas falhou. A Ucrânia não cedeu, ergueu-se, defendeu cada palmo com coragem heroica, paralisando russos em Kiev e além. Em vez de reservas intactas, o Kremlin sangra elas para financiar a guerra eterna. Tropas e equipamentos perdidos numa velocidade não vista desde a Segunda Guerra Mundial. Capturas de território em ritmo de lesma. Agonia prolongada, planejada desmoronando lenta. Putin enfrenta dilemas insolúveis. Para vencer, a guerra pode durar décadas. Especialistas como o ex-chefe da Mi-6, Richard Derlov, estimam 80 anos a essa taxa, mas vitória não é certa. Ucrânia fortalece, Rússia enfraquece. Se for aos 2030, o resultado é imprevisível. Fantasia, pois a guerra não pode durar, Rússia não aguenta. Evidências comprovam. Até dentro, alertas soam. Especialistas como Alexandre Shokin, da União Russa de Industriais e Empreendedores, confessou na TV Rossia 24, essa aterrissagem suave ou gerenciada não é nem suave nem gerenciada muito bem. Em janeiro de 2025, oficiais pretendiam crescimento de pelo menos 2% para cobrir custos. Realidade? Abaixo disso. Shokin, feliz se alcançar metade, após totais de 2025. Analistas ecoam, sondagem da Interfax prevê crescimento russo em apenas 1,1% para 2025. Comparado a 2024, com 4,3% de expansão, como Shokin destaca, baixo definitivamente, crucial que esse período de contração gerenciada ou aterrissagem suave não se estenda, pois uma recuperação é urgente. Alertando, precisa acelerar rapidamente. De 2% a 2,5% é a taxa ótima para a economia não superaquecida, permitindo resolver tarefas amplas. Piora, apesar da desaceleração, inflação preocupa, cidadãos sentem choque. Custos de bens essenciais dobraram desde a guerra, poder de compra desceu, gastos em itens valiosos caem. Vendas de carros despencarão 24% em 2025. Déficit orçamentário sobe para 1,9% nos primeiros 8 meses, aproximando 2,6% ao final. Para a nação isolada do empréstimo internacional, sob sanções enormes, déficit sério e ameaça real indústria de óleo e gás desafia, receitas fiscais caem 20% anuais. Em 2025, Ucrânia contra-ataca, lançando drones e mísseis contra infraestruturas-chave russas. Oleodutos, refinarias, depósitos incendiados, milhões de toneladas de óleo em chamas, fogos rugindo pela nação. Fantástica crise de combustível surge. Postos fecham, secam, preços disparam. Será que Putin, o mestre das sombras, pode esconder esse fogo inextinguível por mais tempo? Ou as chamas consumirão tudo, expondo a farsa do império que ele construiu nessa guerra infinita? E se eu te dissesse que, no meio da crise, a Ucrânia agora ataca não só militares, mas o coração econômico da Rússia, transformando o fator Putin num pesadelo global? Sons de explosões distantes ecoam, o cheiro de óleo queimado paira em fábricas, enquanto cidadãos tocam com medo escaldante nas filas de postos vazios. Mesmo enquanto as refinarias russas queimam, perdendo capacidades massivas a cada ataque, o Kremlin recorre ao pânico. Que medidas desesperadas ele usará agora, quando cada gota de combustível se torna uma batalha? Você acreditaria que essas chamas poderiam humilhar o ditador, forçando uma derrota silenciosa antes de clãs heróicos ucranianos? Visualize oleodutos rachando, jatos de flão negros lançando rastros de fumaça ácida no céu cinzento, vibrações do solo sob pés aterrorizados, ar grosso com fuligem. Quem imaginaria que uma guerra de fachos iluminaria o fim de uma era? E se revelasse que, apesar de toda a propaganda, o déficit orçamentário roda para 2,6% ao ano, enquanto vendas de carros caem 24%, sinais de que a Rússia está à beira do abismo invisível? Será que Putin, reviravolta chocante, seria forçado a admitir fracasso em público, antes que os cidadãos o façam? Como o Kremlin luta agora,
com constantes ataques ucranianos cortando o petróleo vital, forçando apagões econômicos. Sons de sirenes gritando à noite, o fedor de combustível derramado impregnando ruas, pela que mal a tocar pragas ocultas. Que traição o aguarda, quando aliados chineses e indianos começarem a hesitar diante da instabilidade? Será que essa crise fará Putin chorar perante o espelho, vendo seu legado queimar como óleo em chamas? Ou ele encontrará um plano mirabolante para inverter, humilhando os ocidentais que previram mas não desferiram o golpe final? Sinta o pânico tercial nas cidades, filas de carros vazios rangendo em postos desertos, cheiro de desespero no vento frio, enquanto explosões longínquas prontem morte econômica. Você consegue sentir a reviravolta. Se esses ataques continuarem, a Rússia poderia se tornar um vácuo, desmoronando sob seu próprio peso? Que segredos o Kremlin escondeu sobre essa carência de óleo, até agora? Será que uma confissão interna derrubará tudo, lançando o inconquistável Putin em uma humilhação pública jamais vista? Agora, com cada refinaria destruída, quem vence essa guerra de incêndios? Será a Ucrânia, desconhecida como uma força imparável, ou Putin rolará um milagre ninguém espera? Virando décadas de luta? Pense no tremor de ruínas colossais ao chocarem-se, o gosto metálico de fumaça na boca, toques frios de metais despedaçados. Que cliffhanger, se as chamas não pararem simplesmente ao fim do ano, o seguinte é imprevisível. E se a economia russa entrar em colapso total antes de qualquer vitória? Você já imaginou Putin pessoalmente nos resíduos de óleo, admitindo o erro colossal? Que reviravolta, talvez alianças orientais desmoronem, deixando-o isolado num trono incendiado. Sinta o calor crescente das explosões, o eco de batalhas invisíveis percorrendo o ar, enquanto o chão vibra como um coração agitado. Será que esse é o fim do domínio de Putin, forçado por drones que despedaçam sonhos de império? Ou algo ainda mais escuro emerge? Que pergunta chocante! E se a Ucrânia, com seus ataques precisos, transformasse essa guerra num exemplo de derrota econômica sem precedente, humilhando o agressor? Veja o possível tremor. Se déficit orçamentário explodir além dos 2,6%, a nação inteira implodirá como um óleo derramado? Pense na tensão fletida nos nervos ao ouvir alertas de crise, o odor acre de derrota pairando em escritórios governamentais, vazio tercial nas mãos de jeitos. Você consegue aguentar? Como o Kremlin reagirá quando soluções falharem? Será que uma reviravolta colossal, com revoltas internas, forçará Putin a render-se moralmente, antes de financeira? Paisagem de explosões distantes, sensação de poeira sufocante, sons de implosão ecoando, é aqui que a guerra econômica vira pessoal. Quem acreditaria que, com crescimento projetado em míseros 1,1%, a Rússia suportará até 2025? Sentido tercial de incerteza, aromas de combustíveis vazando, pulsação acelerada do medo, que gancho! Se ali ocorrer um acidente devido à escassez, tudo muda para sempre? Visualize, fogos ardem dia e noite, trinados mecânicos de drones, cheiro de carvão queimado impregnando tudo. A humilhação de Putin é inevitável, como um império que cai por dívidas. Ou ele lança um contra-ataque incrível. Será possível que esses ataques reduzam capacidades russas drasticamente, forçando uma paz forçada? Sons de sirenes, vibrações de explosões, sensação de euforia mista com terror, que dilema revira, se o déficit bater 2,6%, o jogo termina em choque inesperado? Afinal, no meio da confusão, uma pergunta, e se pesquisadores revelam um segredo que muda tudo, expondo a vulnerabilidade de Putin como uma criança perdida na neblina econômica? Você pode ignorar os cheiros de óleo e calamidade resolvendo a guerra imediatamente? Mas sentimos o tremor do chão sob nossos pés, o coração acelerando com possibilidades, uma reviravolta se o crescimento voltar, mas seguirá o cliffhanger eterno. E se não? Será que agora, com pressão nos financiamentos, o Kremlin mudará rumo radicalmente? Sons de murmúrios apavorados, cheiro de papéis queimados de planos, toques gelados de realidade. Que surpresa! Talvez uma aliança ocidental impeça mais, humilhando o plano de Putin completamente. Parece que cada explosão conta uma história de medo, mas será que acabará em EVA catástrofe inédita? Visualize o ar carregado de possível derrota, sons de bateria ralém, sensação de peso nas costas, você vê a humilhação chegando? E se eu te contasse que Putin talvez perca o controle interno antes de externo, uma reviravolta surpreendente? Sinta o vento de desafios, o fedor de fracasso iminente,
Pulsação alta de tensão, mas guarde o fôlego. O que vem a seguir é o choque final? Será que a crise de combustível criará distúrbios, expondo mentiras do Kremlin? Sons de multidões zumbindo, cheiro de medo coletivo, toque apequenado das necessidades básicas, uma pergunta chocante: quem cairá primeiro, o ditador ou o povo? No fim, entre chamas econômicas, uma humilhação revira: se ataques continuarem, Rússia ficará dividida como nunca. Escute o eco de ruínas, respire o ar denso de decisão, sinta o frio da dúvida, mas perguntamos: você está pronto para a verdade bruta? Veja o Kremlin tremendo sob essa pressão, sons de negociações urgentes, o gosto amargo de inevitabilidade. Que algo grande e sombrio está acontecendo na Rússia, um evento que pode definir o desfecho da guerra com a Ucrânia de uma vez por todas. Essa situação vem se acumulando ao longo do tempo, crescendo nas sombras até se tornar impossível de ignorar. Até mesmo o presidente russo, Vladimir Putin, embora cercado de bravatas e mentiras, não consegue conter a crise econômico-financeira que está se desenrolando, algo que ele valoriza profundamente: o dinheiro. Estamos falando do colapso econômico crescente da Rússia, algo que vem sendo comentado desde o início do conflito. Após a invasão da Ucrânia, muitos países ocidentais começaram a planejar severas sanções financeiras. Algumas dessas restrições já existiam desde a anexação da Crimeia em 2014, mas a partir de 2022, essas penalizações econômicas foram intensificadas. Nações uniram forças, congelando enormes ativos russos e impondo grandes restrições a bancos e empresas da Rússia. Os especialistas acreditavam que essas sanções culminariam em um colapso econômico que impediria o país de continuar a guerra contra a Ucrânia. E, sem dúvida, essas medidas já começaram a fazer efeito. O valor do rublo despencou, e houve uma escassez de bens essenciais, enquanto o custo de vida continuava a subir. A classe oligárquica russa também viu sua riqueza ser drasticamente reduzida, e o cotidiano da população se tornava cada vez mais difícil, com a saída das marcas ocidentais e um aumento constante nos preços. Entretanto, o colapso total da economia russa não se materializou da forma como alguns esperavam. Isso se deu porque a Rússia implementou estratégias para contornar as sanções, começando a preparar seu sistema econômico há mais de uma década. O Kremlin aumentou suas reservas de câmbio e diminuiu suas dívidas externas, além de diversificar suas relações comerciais para o lado oriental, fortalecendo laços com países como China e Índia, que se tornaram os maiores compradores do petróleo russo. Apesar disso, os sinais de crise começaram a surgir. O país enfrenta uma nova e grave crise de combustível, com incontáveis toneladas de petróleo queimadas e incêndios em todo o território. Com postos de combustíveis fechando e suprimentos em queda, os preços começaram a disparar. Isso mostra que, mesmo com as manobras do Kremlin, a situação é crítica. Nesse cenário, a população russa se manifesta e as vozes de insatisfação ecoam. Um recente poll revelou que 66% dos cidadãos apoiam a negociação com a Ucrânia, ao invés de continuar o conflito. Putin, no entanto, parece indiferente aos apelos do povo comum, mantendo sua estratégia militar e causando lutos e perdas familiares imensuráveis em seu próprio país. Sabe-se que a Rússia não consegue resolver os efeitos devastadores causados por essa guerra. As guerras não apenas encurtam a vida de pessoas, mas esgotam economias. No entanto, a necessidade de o Kremlin manter seu controle os levou a medidas drásticas, como a impressão em massa de dinheiro e aumento das taxas de juros. Muitas pequenas empresas enfrentam dificuldades para operar, e a população enfrenta a impossibilidade de obter crédito. Os desafios se somam, criando uma tempestade perfeita de problemas sem soluções fáceis. No entanto, algo está mudando. A conscientização da população cresce. O que acontecerá quando a pressão ficar insuportável e o povo decidir que basta? A Rússia pode estar se movendo em direção a uma mudança eleitoral. Isso será suficiente para alterar o curso da guerra? O futuro é incerto, mas a insatisfação da população russa pode levar a novos desdobramentos. A questão central permanece: quanto mais a Rússia pode suportar antes que esse ciclo de dor e perda chegue ao seu limite? Você já ouviu falar do terremoto econômico que está sacudindo a Rússia? Uma força invisível, crescente nas sombras, capaz de selar o destino da guerra contra a Ucrânia de uma vez por todas. É algo que Putin,
com toda a sua pompa mentirosa e propaganda barata, é totalmente incapaz de deter, e gira em torno do que mais importa para ele, o dinheiro. Imagine o cheiro acre de dinheiro queimando, enquanto a economia russa desmorona pouco a pouco, sufocando o Kremlin. Será que essa ruína financeira finalmente dobrará o maior líder do mundo, humilhando diante de seus inimigos? Deixe-me resumir o início. A invasão russa começou com sanções que prometiam esmigalhar o rublo, mas elas não funcionaram como esperavam. A partir de 2014, após a anexação da Crimeia, o Kremlin planejou mitigar vulnerabilidades, acumulando reservas, reduzindo dívidas externas e diversificando parceiros comerciais com a China e Índia. Quando as penalidades ocidentais intensificaram em 2022, com ativos russos congelados e restrições bancárias, a ruble despencou, mas o país se apoiou em controles de capital e gastos governamentais para estabilizar. Putin vangloriou-se disso em fóruns como o de São Petersburgo, em junho de 2022, dizendo que o blitz econômico ocidental fracassou. No ano seguinte, ele alegou que a economia russa era mais forte que o esperado e estava em recuperação. Mas, será que isso não passa de uma máscara de propaganda, escondendo rachaduras profundas? Sinta o peso dessa mentira, como poeira sufocante preenchendo os pulmões da Rússia, enquanto o rublo oscila e escassez assola as prateleiras. E se essa fachada começasse a rachar, expondo a verdade cruel que Putin teme? O guerreiro todo-poderoso da propaganda, pisoteado pelo próprio ego? Agora, entre nessa maré de desespero crescente, a guerra que Putin prometeu encerrar em semanas indivíduos meses, agora devora décadas da economia russa. De ganhos territoriais lentos, perdas massivas de tropas e equipe 10, e uma resiliência ucraniana que envergonha o Kremlin. México-Kremlin, em vez de poupar reservas para ataques futuros, como aliados da OTAN, como os bálticos, esbanja tudo em armas, drones e mísseis. Especialistas como o ex-chefe da Mi-6, Sir Richard de Arlov, dizem que conquistar toda a Ucrânia pode levar até 80 anos nesse ritmo. Imagine o som estrondoso de explosões distantes ecoando nas ruas de Moscou, enquanto famílias veem filhos partirem para uma guerra sem fim, o cheiro de combustível diesel impregnando o ar gelado. Que tragédia se o país mais poderoso da Eurásia tiver seu império reduzido a migalhas, rindo baixinho da arrogância de um tirano. Porém, a reviravolta chocante. Mesmo se a guerra continuasse até os anos 2030, a derrota ainda ronda, pois a Ucrânia cresce mais forte e a Rússia enfraquece. Mas esqueça fantasias, há uma razão simples pela qual isso não acontecerá: dinheiro, ou melhor, a falta dele. Pausas, elixeres especialistas russos, como Alexander Shokin, chefe da União Russa de Industriais e Empreendedores, alertam que o crescimento econômico de 2025 mal atingirá 1%, metade do necessário para cobrir defesa, segurança e necessidades sociais. Ele disse à Rossiya 24 que essa aterrissagem suave é uma ilusão. Parece sensacionalista, mas e se Putin admitisse tacitamente, recuando agora seria como cair de joelhos, humilhando décadas de bravadnes ante o povo que agora, numa pesquisa Interfax, rejeita a guerra? Está cada vez pior. Retornando ao fio, o Kremlin mostra desespero, cortando gastos e buscando novos impostos, enquanto o preço da guerra cai como uma avalanche gelada no peito do gigante russo. Voltei a resumir, cidadãos russos, em meio à inflação e escassez, gritam por negociações, 66% apoiam um diálogo com a Ucrânia em vez de combate. Putin, indiferente às ruas, desencadeou uma máquina de morte que custa vidas, economia e prestígio global. Agora, ele arroja filhos e irmãos ao abismo, deixando famílias em luto eterno por filhos, irmãos, maridos e pais perdidos. Mas o poder importa mais. Para mantê-la gripe, Putin cede, explorando impostos sobre luxoípio e dividendos de ações para financiar a guerra, citando precedentes dos Estados Unidos na Guerra da Coreia e Vietnã. Essas manobras revelam duas verdades chocantes. Primeiro, os planos anti-sanções fracassam, reservas se esgotam, e imprimir dinheiro não preenche o vazio, gasto defesa é cortado para evitar colapso total. Segundo, Putin insiste na guerra, proclamando territórios ucranianos como russos e prometendo vitória, pois recuar o exporia como fraco. Ainda assim, ele deve ver o desastre, uma guerra impossível de ganho aliviar, um dreno colossal que murcha a Rússia como folhas outonais secas e frias ao toque. Sentiria ele medo, o som de pés se arrastando em mar em vastidões, enquanto perguntamos, será que o patriarca do Kremlin se tornará sua própria vítima? Derrotado pela ganância que o alimenta?
Ou ele dobrará os joelhos, surpreendendo o mundo com uma reviravolta que ninguém esperava? Pausas, só o tempo dirá, mas as rachaduras já uivam como vento gélido pelas brechas. E se a próxima curva for o fim da era Putin, com os sancões implacáveis varrendo-o como neve impiedosa? Que humilhação, o czar moderno implorando por paz. Algo está acontecendo na Rússia, algo grande, sombrio e com o potencial de definir o desfecho da guerra contra a Ucrânia, de uma vez por todas. Imaginem o odor sufocante de fumaça e desespero nas ruas de Moscou, onde prédios outrora grandiosos agora rangem sob o peso de uma economia que se despedaça lentamente. Como as paredes racham com força invisível, o Kremlin treme, enquanto Vladimir Putin, o mestre da propaganda, assiste impotente aquele que mais ama, o dinheiro. Essa crise não surgiu do nada. Cresceu nas sombras, acumulando-se ao longo do tempo, até alcançar uma magnitude que ninguém pode mais ignorar. Mesmo Putin, com suas mentiras bombásticas e discursos inflados, está acorrentado a uma força que ele não consegue deter. Estamos falando do colapso econômico em curso na Rússia, cada vez mais dramático, e que vem sendo discutido desde o início da guerra. Logo após a invasão, países do Ocidente começaram a traçar planos para impor sanções financeiras massivas contra a Rússia. Algumas já existiam desde a anexação da Crimeia em 2014, mas a partir de 2022, essas penalidades econômicas se intensificaram de verdade. Nações de todo o mundo aderiram, congelando toneladas de ativos russos, restringindo bancos e empresas. Houve várias rodadas de sanções conforme a guerra progredia, e muitos países buscaram reduzir a dependência de energia russa, cortando laços com a economia do Kremlin de todas as formas possíveis. Especialistas financeiros esperavam que isso levasse ao colapso total da Rússia, impedindo-a de prosseguir na guerra contra a Ucrânia. E não há dúvidas, as sanções cobraram seu preço. Elas corroeram o valor do rublo, gerando escassez de bens e aumentos vertiginosos nos preços dos itens essenciais. Oligarcas russos viram suas fortunas encolherem, enquanto o povo comum sentiu suas vidas piorarem, com marcas ocidentais abandonando o país e o custo de vida subindo ano a ano. Mas as sanções não causaram um rompimento completo da economia russa, como alguns especialistas otimistas esperavam. Isso porque a Rússia encontrou maneiras de contorná-las, com planos traçados há mais de uma década, logo após a anexação da Crimeia. A partir de 2014, o Kremlin começou a identificar e reduzir vulnerabilidades em seu sistema econômico. Construíram reservas cambiais robustas, minimizaram dívidas externas e reduziram gradualmente a dependência de tecnologias e sistemas financeiros do Ocidente. Então, mesmo que sanções fossem impostas, não teriam um impacto devastador. A Rússia também diminuiu a dependência de importados, fortalecendo indústrias domésticas como manufatura e agricultura. E reorientou suas relações comerciais, fortalecendo laços com nações do leste e sul, como China e Índia na Ásia, que viraram os maiores compradores de combustíveis fósseis do Kremlin até hoje. Usaram outros métodos também, como controles rígidos de capital e gastos governamentais aumentados para estabilizar setores-chave. Quando as sanções atingiram e o Ocidente parou de gastar tanto em recursos russos, o país evitou um colapso instantâneo e caótico. A economia contraiu-se, o rublo despencou no início, mas o Kremlin estabilizou a situação, ajudado fortemente pela China, Índia, Turquia e até pela União Europeia, que ainda compra algum combustível russo, apesar de reduzir drasticamente os gastos gerais. Putin e seus comparsas no Kremlin frequentemente expressaram orgulho por resistirem ao peso das sanções ocidentais. Já em 2022, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em junho daquele ano, Putin proclamou com júbilo: o blitzkrieg econômico contra a Rússia estava fadado ao fracasso desde o começo. É óbvio que falharam. Não aconteceu. Não conseguiram. E o presidente russo repetiu sentimentos similares inúmeras vezes. No início de 2023, ele disse: a economia russa e o sistema de gestão se mostraram muito mais fortes do que o Ocidente acreditava. Mais tarde, naquele mesmo ano, completou: de maneira geral, pode-se dizer que a fase de recuperação da economia russa acabou. Aguentamos a pressão externa absolutamente sem precedentes, o assalto sancionatório de certas elites governantes no bloco ocidental, em países individuais que chamamos de hostis. Putin até alegou que as sanções prejudicaram o Ocidente mais do que a ele, mas isso é propaganda, ferramenta que ele usa há décadas para ganhar e solidificar poder.
O Kremlin mente descaradamente, inventando números falsos e estatísticas suspeitas para sustentar suas afirmações, ocultando a verdade a todo custo. Escaparam disso por um tempo, salvando as aparências e disfarçando o impacto das sanções. Mesmo para observadores externos, a Rússia parecia estar lidando bem. Continuou investindo pesadamente em seu exército, enviando soldados às frentes de batalha e lançando quantidades massivas de armas, principalmente drones e mísseis, contra cidades ucranianas. Mantém taxas robustas de recrutamento, convocando dezenas de milhares de novas tropas mensalmente, oferecendo grandes incentivos em dinheiro e salários altos para convencer jovens de regiões remotas a se juntarem à luta. Em solo nacional, em cidades maiores como Moscou e São Petersburgo, a vida parece continuar quase normal, especialmente para os setores mais ricos da sociedade russa. E de muitas maneiras, a Rússia permanece funcional e estável, graças aos planos inteligentes e proativos estabelecidos antes da invasão, apoiando-se em seus sistemas de apoio, reservas maciças e novos parceiros comerciais para sustentar a economia e manter as aparências. Mas as rachaduras começaram a aparecer, e agora são grandes demais e profundas para ignorar. A verdade é que Putin nunca previu que a guerra duraria tanto. Sua chamada operação militar especial deveria acabar em semanas ou dias, e se tudo saísse como planejado, a Rússia instalaria um governo fantoche na Ucrânia, reivindicaria territórios como Donetsk e Luhansk, sofreria apenas perdas econômicas leves pelas sanções ocidentais. Ainda sobraria uma parcela significativa do baú de guerra de Putin para invasões adicionais, se decidisse avançar, talvez atacando uma nação da OTAN, como um dos estados bálticos. O Kremlin ainda poderia injetar reservas na economia doméstica, melhorando a vida do povo, construindo apoio para guerras futuras. Era um plano astuto em muitos aspectos, mas dependia inteiramente da Ucrânia se rendendo e erguendo a bandeira branca, permitindo que soldados russos marchassem até Kiev e hasteassem a Rússia. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, a guerra se arrastou por anos, e a Rússia parece tão longe de vencer hoje quanto em 2022. Avança por território a passo de lesma, lutando para ganhos em áreas cruciais, perdendo tropas e equipamentos em taxas não vistas desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo graças à resiliência notável da Ucrânia. Em vez de ceder, o povo ucraniano se levantou, enraizou-se e defendeu sua terra com força e coragem extraordinárias. Montaram defesas heroicas ao longo das frentes e além, de norte a sul, longe e largo. Assim, em vez de manter o baú de guerra estocado e pronto para invasões extras e apoio econômico doméstico, o Kremlin foi forçado a mergulhar em suas reservas e gastar e gastar ainda mais, só para manter a máquina de guerra funcionando. Com o tempo, esse baú se esgotou, e todos os planos cuidadosamente elaborados que Putin colocou em prática há mais de uma década começaram a se desmanchar lentamente. Agora, Putin enfrenta problemas que nem ele pode resolver, porque está cada vez mais claro que se a Rússia quiser vencer esta guerra, terá que lutar por muitos anos a fio. Especialistas como o ex-chefe de espionagem do Mi-6, Sir Richard de Orlov, até estimam que poderia levar incrível 80 anos para a Rússia capturar a Ucrânia inteira, se mantiver seu ritmo atual. E o fato é que, mesmo lutando por décadas, a vitória não é garantida. A Ucrânia fica mais forte a cada dia, enquanto a Rússia enfraquece. Se a guerra se estendesse para os anos 2030 e além, poderia ir para qualquer lado, sem saber como terminaria. Mas isso é pura fantasia. Pois não há como a guerra durar tanto por uma razão simples: a Rússia não pode arcar com isso. Há uma montanha crescente de evidências provando isso. Até dentro da Rússia, especialistas agora alertam que a economia desacelerou tanto que o país enfrenta um desafio colossal para cobrir os custos crescentes de defesa, segurança e sociedade. Alexander Shokin, chefe da União Russa de Industriais e Empreendedores, disse recentemente ao canal de TV Rossia 24, chegam a mim que, de fato, esse pouso suave ou aterrissagem controlada não é muito suave e não é muito controlada. Shokin acrescentou que, no início de 2025, autoridades russas acreditavam que o país precisava de pelo menos 2% de crescimento anual para cobrir seus custos variados. Infelizmente para o Kremlin, sua taxa de crescimento está longe de 2%. Shokin admitiu que a Rússia teria sorte se alcançasse metade desse valor, uma vez que todos os números de 2025 fossem contabilizados. Diversos analistas concordam, como uma pesquisa da Interfax prevendo que a guerra na Ucrânia prolongada só acelera essa queda em espiral.
Putin prometeu vitória ao seu povo, e recuar agora o deixaria na posição mais fraca de sua carreira política. Mas ao mesmo tempo, deve ver o que o resto do mundo vê. Ele luta uma guerra que não tem chance de vencer, tornada num esgoto colossal que mina sua economia, popularidade e posição global. E essa situação só piora quanto mais tempo passa. Para continuar recrutando soldados suficientes para substituir os que morrem ou ficam feridos, por exemplo, a Rússia precisará oferecer bônus e incentivos cada vez maiores para novos recrutas. Também terá de investir pesadamente no setor de defesa para produzir os incontáveis drones, mísseis e outros equipamentos necessários. E quanto mais tempo passa, mais esses desafios se transformam de difíceis para impossíveis. Em resumo, o líder russo está preso entre a espada e a parede, atolado numa crise que suas táticas usuais não podem corrigir. Nenhuma mentira ou propaganda pode apagar ou subtrair da gravidade da situação. Nenhum gasto imprudente pode desfazer o dano já causado. Nenhuma promessa falsa pode cobrir as rachaduras cada vez maiores na sociedade russa. Putin cavou um buraco tão profundo que nem consegue mais ver a luz, e é só questão de tempo até que a escuridão o envolva por completo. Imagine o som estridente dos alarmes ecoando nos corredores do Kremlin, enquanto o chão treme sob o peso das mentiras falhando. O cheiro de suor e medo permeando o ar, onde cada decisão soa como um golpe contra seu próprio império. Será que Putin conseguirá se livrar dessa armadilha fatal? Ou a guerra o consumirá, revelando uma reviravolta impensável, a queda do tirano que, ironicamente, acelera não só o fim da guerra, mas o renascimento de uma nova era? A resposta chocante está prestes a vir à tona. Vocês já imaginariam que, enquanto Putin se debate nessa crise inescapável,